Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matiola Developer, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Este aqui é o terceiro vídeo onde eu estou abordando o uso dos unit tests. Então, se você chegou diretamente nesse vídeo, saiba que existem outros dois vídeos onde eu fiz uma introdução ao que são os unit tests. Apresentei para vocês alguns pacotes bem interessantes e muito utilizados na escrita de unit tests e nós construímos juntos essa soluçãozinha aqui, ó. Na verdade, esse projetinho aqui, que ele é bem simples, ele é basicamente tem só uma classe aqui calculadora, onde nós fazemos alguns cálculos aqui, como somar, multiplicar e subtrair, mas nós temos unit tests que estão testando esses métodos. Então, apesar de ser básico, se você está chegando agora nesse mundo dos unit tests, é um bom exemplo para você poder entender como que funciona, como que são criados os testes, quais são os pacotes que são muito utilizados, como por exemplo o AutoFixture, como por exemplo o Mock e o Fluent Assertions. Então, antes de continuar nesse vídeo, corre lá se você não viu esses dois, eu vou deixar o card aqui no vídeo. E beleza, é isso. Vamos para o assunto de hoje, onde nós vamos abordar o que são os unit tests, só que na prática agora. Eu vou mostrar para vocês um projeto que eu tenho aqui, ele chama Spend Management. Ele é basicamente um conjunto de APIs que está seguindo ali, pelo menos tentando seguir o conceito de microserviços. Então, cada API ali está bem divididinha, tem a sua responsabilidade, e eu vou mostrar para vocês como está aqui a escrita de testes para uma dessas APIs. Bom, pessoal, antes de mostrar o código, eu queria fazer uma breve introdução a esse projeto aqui. Está aqui no GitHub, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E falando rapidamente desse projeto, como eu falei, ele está baseado ali no conceito de microserviços. E o projeto que eu vou mostrar os testes está aqui, ó, é o Spend Management API. Tem alguns outros projetos aqui, não cabe aqui ao vídeo ficar explicando o conceito de cada um deles, mas falando rapidamente, é um projeto baseado em microserviços e hoje eu vou mostrar para vocês os testes da Spend Management API. Essa API está aqui, eu compilei aqui para mostrar para vocês, eu possuo aqui alguns endpoints já, se isso funciona direitinho, corretamente. E falando sobre os testes de unidade, eu também tenho alguns testes de unidade criados nesse projeto. Vou mostrar aqui para vocês, Test Explorer. Eu possuo o total de 17, na verdade 49 testes de unidade. Vou tirar um print aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então aqui eu possuo 49 testes de unidade nesse projeto. Tem aqui outros 17 que são testes de integração, mas não vem ao caso desse vídeo. E hoje nós vamos navegar nos testes desse projeto aqui, ó. Bom, pessoal, falando rapidamente sobre esse projeto, ele é um projeto que ele está, ao menos, estou tentando seguir os conceitos da Clean Architecture. Então, cada projeto aqui está bem dividido com a sua devida responsabilidade. Está bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada aí, pode ficar à vontade. E o teste que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o seguinte. Dá uma olhada nesse método aqui, ó. Ele é um handle que é acionado pelo mediator. Então, quando eu recebo um request ali, eu vejo se está tudo certo, validado. A partir do ponto que está tudo certo, eu disparo um novo comando aqui para o mediator, que, posterior a isso, vai cair aqui nesse handle onde algumas coisas irão acontecer. Como, por exemplo, eu vou fazer um cálculo, que eu vou calcular aqui algumas coisas relacionadas a receipt. Depois eu vou chamar uma API externa para validar se um dado que veio no request existe de fato. Então, beleza. E por fim, eu vou produzir um comando no Kafka. E beleza, esse comando aí depois ele vai ser lido. Na verdade, eu vou produzir uma mensagem no Kafka. Esse projeto aqui está seguindo os conceitos do CQRS, então às vezes eu me confundo aqui na hora de falar. Ele vai produzir um comando que na verdade vai ser uma mensagem no tópico Kafka, certo? Então vamos lá. Essa daqui é a estrutura do meu teste, que eu estou validando esse método. Eu nomeei ele aqui como handle, should producer create receipt command. Ok. Basicamente, eu tenho aqui dividido, como eu mostrei para vocês lá no início, o conceito dos 3A, do Erlang, do Act e do Assert. Ok? Eu também estou utilizando alguns pacotes que eu falei para vocês lá nos outros vídeos, que é o AutoFixture, e que é o Mock, e que é o Fluent Assertions. Tá usando aqui, o Fluent Assertions. Na verdade, aqui eu estou fazendo uso do package e estou fazendo aqui, ó. Na verdade, nesse teste eu não estou usando. Vamos ver se no de baixo eu estou usando. Aqui, ó. Aqui eu estou utilizando. Estou fazendo act.should aqui, ó. Beleza? Mas vamos focar nesse teste aqui. Esse vai ser um dos testes que eu vou mostrar. E então vamos lá. Se vocês
prestaram atenção aqui, já foi possível perceber que esse teste está passando, está tudo certinho com ele aqui. Isso é porque eu realizei alguns testes aqui antes de iniciar o vídeo. Mas tranquilo, eu vou debugar aqui esse teste e vou mostrar para vocês, passo a passo, o que está sendo feito aqui. Bom, primeiramente, através do uso da biblioteca AutoFixture, eu estou criando um objeto dessa classe, que é a classe Recipient Input Model, que aqui tem algumas propriedades que eu utilizo. Se eu não me engano, essa classe aqui, quando eu recebo o meu request, em um dos endpoints que eu mostrei para vocês aqui no início do vídeo, eu estou serializando o conteúdo do request aqui nessa classe. Então, beleza. Basicamente, eu crio um objeto aqui. Ele já me devolveu aqui, ó, o objeto preenchido com todos os campos, de acordo com o que eu preciso. Tranquilo. Como segundo passo aqui, eu estou gerando mais um objeto, que agora, na verdade, é o Add Variable Recipient Command. Esse command aqui é o que eu disparo aqui no meu mediator. Então, eu disparo esse command e dentro desse command vai o Recipient Input Model, que é o que eu recebo no request. Então, aqui, basicamente, estou criando mais um objeto aqui através do uso do AutoFixture. Já mostrei para vocês essa biblioteca lá no vídeo 2, hein? Se quiser entender do zero mesmo, entender os conceitos por trás dela, dá uma olhada no vídeo 2 que ficou bem interessante. Então, beleza. Como terceiro passo aqui, eu estou fazendo o seguinte. Vocês se recordam que quando eu mostrei esse método para vocês, eu estou fazendo esse método aqui, o handle, na verdade, quando eu mostrei esse handle aqui, ele chama um método que faz um cálculo baseado nas receipts. Então, eu preciso configurar esse método aqui. Então, eu faço um setup utilizando a biblioteca mock, que eu mostrei para vocês no vídeo 2 também. E eu digo basicamente o seguinte: quando esse método for chamado e for passado um recipient input model, ele deve devolver o recipient input model que eu criei aqui. Beleza. Como passo 3 aqui, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, na verdade, como passo 4 já, né? Tem mais um método aqui, conforme eu mostrei para vocês lá, que é o validate if category exists. O que eu estou fazendo aqui é basicamente o seguinte: eu estou dizendo que quando esse método for chamado e for passado um guide para ele, ele deve retornar simplesmente um task completed task. Essas duas configurações aqui são necessárias, porque se eu não fizer isso, se eu chamar o teste na verdade, se eu chamar o handle sem mocar esse comportamento, vai dar erro. Vai dar um errinho. Depois eu posso até mostrar para vocês isso aqui. Mas beleza, vamos seguir aqui e vamos para o passo 5 aqui já, né? O step 5. Basicamente aqui nós estamos no act, finalizamos aqui a fase do average, que é onde nós configuramos o que o nosso teste precisa para funcionar. A nossa ação que a gente está testando precisa para funcionar. Nesse caso ela precisa do recipient command, que foi gerado aqui. Então eu estou passando ela aqui e estou chamando esse método handle. Ok, estou testando o meu handle aqui. Eu acabei de configurar esse comportamento aqui do Calculate Recipient Totals. Ele vai me devolver basicamente o objeto que nós criamos aqui, que é essa Recipient Input Model. Ok, já devolveu aqui. Pode ver que o objeto aqui está com os nomes dos testes, Establishment Name, enfim. O que foi gerado aqui com a biblioteca AutoFixture. Tranquilo. Aqui eu estou fazendo um mapper. Esse mapper aqui eu não configurei nenhum comportamento nesse teste, porque eu testo esse mapper daqui num outro contexto. Eu tenho uma pasta chamada mappers, onde eu estou testando todos os mappers do meu projeto. Beleza? Voltando aqui, o validate if category exists. Eu falei para vocês que isso aqui é uma... Eu verifico se existe uma informação numa API externa. E nesse caso, eu configurei aqui para quando ele for chamado, ele me retornar um task completed task. Ok, ele está me devolvendo isso aqui. Posso seguir. Por fim, aqui no meu teste, eu estou produzindo uma mensagem no Kafka. E essa mensagem aqui ela vai ser produzida tranquilamente. E lá no final do teste, eu vou fazer um verify para verificar se esse método foi chamado. Beleza, estou devolvendo aqui um ID de recipient. Mas no caso, nem utilizo esse retorno aqui. E vamos lá para a fase 3 aqui do nosso teste, que é o assert. O que eu estou fazendo aqui no assert? Eu estou verificando se o método validate categories foi chamado uma vez. E ele foi. Depois eu estou verificando se o método calculate recipient totals foi chamado também uma vez. Ele foi. E também eu estou verificando se o método produce command async, que é o método que produz uma mensagem no Kafka, foi chamado uma vez também. Está aqui, ó, times once. Eu posso utilizar as duas abordagens. Eu posso fazer um times exactly aqui, posso passar o número 1, como também posso chamar o times.once aqui. Os dois funcionam. E ok, tudo perfeito. Apertar F5 aqui, finalizei o teste. Ok, meu teste passou.
ficou aqui novamente o verdinho de novo. E uma coisa bem interessante que eu não falei, aqui no Erlang eu configuro tudo que meu teste precisa para funcionar. No caso, eu não configurei aqui nenhum mock para retornar alguma coisa no método aqui produce command async, porque teoricamente eu não preciso dele para funcionar. Eu preciso garantir que ele foi chamado, mas eu não preciso configurar nenhum comportamento aqui a respeito dele. Agora, vou fazer uma outra coisinha aqui, que vai ser o seguinte: eu vou deletar esses dois mocks aqui, onde eu estou mocando um comportamento para o calculate receipt totals e onde eu também estou mocando um comportamento para o validate if category exists. Ok, deletei aqui e vou executar o teste de novo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Fazer um debug aqui, aguardar aqui e fazer o build. Ok, vamos ver o que vai acontecer agora. Estou aqui fazendo o meu autofix, mas não estou utilizando. Aqui novamente também não estou utilizando. Vou chamar aqui o mock. Olha o que acontece na hora que eu chamo o calculate receipt totals. Ele devolveu null aqui, ó, receipt null. Ou seja, ele não devolveu nada. E na hora que eu tentar fazer o command aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque esse objeto aqui está nulo. E meu teste quebra. Objet, ou seja, deu um null reference aqui. Vocês entenderam por que eu preciso fazer o mock? Por quê? Porque o meu teste, eu preciso mocar o comportamento desse método para poder executar o teste. Porque os passos posteriores a esse método dependem desse retorno. Então, se eu não fizer o mock, se eu não configurar o mock, eu vou ter um erro. Bom, pessoal, recapitulando, aqui no Erlang eu basicamente configuro o que meu teste precisa para funcionar. Na verdade, o que a ação que eu estou testando precisa para funcionar. Aqui no meu Act eu executo a ação. É muito importante vocês lembrarem que um unit test, quando você constrói um unit test, ele deve testar apenas um comportamento. Nunca faça unit test para testar 2 comportamentos ou mais dentro do método, dentro de um teste, porque isso não é correto. E por fim, aqui no meu assert, eu basicamente estou fazendo algumas verificações. Ou seja, eu estou verificando se o método validate category foi chamado uma vez, estou verificando se o método do calculate recipients foi chamado uma vez, e estou verificando se o método produce command foi chamado uma vez. Basicamente, como eu estou testando essa ação aqui, esse handle, o meu handle ele tem essas ações que eu te falei. Ele está chamando o método calculate recipients, ele está chamando o método validate if category exist, e ele está chamando o método produce command async. Então, a respeito desse teste, é isso. Não tem muita diferença com o que a gente viu lá no vídeo 2. A questão é que fica um pouco mais complexo porque nós estamos trabalhando com objetos mais robustos, com métodos mais robustos, sabe? Mas a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo. Bom, pessoal, para fechar esse assunto de unit tests aqui agora, eu vou mostrar alguns outros cenários aqui, que é o seguinte. Lá na minha API, quando eu recebo um request, eu faço algumas validações para verificar se algumas informações presentes no request são válidas. Algumas informações básicas, como por exemplo, verificar se o campo não chegou nulo, verificar se o campo segue algum padrão pré-determinado, sabe? Coisa desse tipo. E eu tenho testes de unidades, onde eu estou testando essas validações. Por exemplo, aqui nesse unit test, eu espero que quando eu passar um objeto válido, uma recipient válida, e validar essa recipient, o retorno deve ser true. Então aqui, através da biblioteca Fluent Assertions, eu estou verificando que esse result aqui deveria ser verdadeiro. Já aqui, eu tenho um teste onde eu estou verificando quando desculpa, quando eu passar uma recipient com uma propriedade vazia, que nesse caso aqui é a propriedade establishment name, esse teste deveria dar negativo, ou seja, ele não deveria passar. Então eu verifico que o resultado deveria ser falso e eu verifico que nos erros deveria conter um erro, esse erro aqui, ó, establishment name error. Esse erro aqui, ó, establishment name must have a value. Ok, vamos ver se está funcionando aqui esse teste. Lembrando que nós queremos teste de unidade para testar cenários negativos e cenários positivos. Não existe teste de unidade onde a gente cria cenários só positivos, porque o objeto do teste de unidade é quebrar o software. É quebrar não software, mas é quebrar a ação. E a gente tenta quebrar essa ação de diversas maneiras. E assim, a cada teste que a gente cria
testando o método positivamente ou negativamente, e a gente garante que, ó, se eu passar isso, vai dar erro, eu estou tratando. Se eu passar assim, vai dar erro, eu estou tratando. A partir do ponto que a gente consegue simular esses comportamentos, a gente ganha uma riqueza de segurança no nosso código. Porque a gente previu diversos cenários, um cenário onde eu passo null, um cenário onde eu passo vazio, um cenário onde eu passo o dado correto, tá vendo? A gente vai criando cenários que vai trazendo segurança para o método. Então a gente pode, sabe, ter uma segurança com o que a gente desenvolveu. Porque a gente chegou, desenvolveu uma coisa, testou e falou, opa, beleza, testei de diversos modos e isso aqui está funcionando. Voltando aqui para o assunto, vou dar um F5 aqui direto e tranquilo, esse teste está funcionando aqui, ó. Quando eu passar uma receipt inválida, vai acontecer um erro, o resultado deve ser falso, porque o request não é válido, e o erro que vai acontecer é o seguinte, o erro vai ser esse aqui, ó, establishment name error. Então, beleza, pessoal. Aqui nessa classe aqui eu tenho diversos outros testes aqui, ó, onde eu estou testando diversos comportamentos, porque eu recebo um objeto meio complexo lá no request, né? Eu recebo um request meio complexo, então eu faço diversas validações para verificar itens que estavam naquele request. Então, tem muito teste aqui, tem diversos testes. E faço convite a você, se você quiser dar uma olhada como está esse projeto, eu vou deixar o link lá no GitHub, pode dar uma olhada, pode ir lá no Instagram, dar um alô se ficar alguma dúvida, se quiser entender melhor sobre esse cenário aqui, onde tem alguns exemplos mais robustos, pode ficar à vontade para dar um alô lá, e a gente conversa mais sobre esses assuntos aí relacionados a Unit Test. Beleza? Para concluir, pessoal, pode ficar o questionamento de algumas pessoas, tipo, em quais cenários eu devo escrever Unit Test? Você deve escrever Unit Test quando você quer garantir que um comportamento que você desenvolveu esteja funcionando com você passando os dados corretamente, com você passando dados incorretos, sabe? Quando você quer garantir que uma rotina funciona, quando você quer garantir que uma ação do seu sistema funciona, e você quer ter, além da garantia, uma cobertura de que aquilo funciona, aí você deve escrever um unit test, beleza? E os benefícios são gigantes. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com teste de unidade, fui bem, assim, contrário, porque eu nunca tinha visto, então era uma dor de cabeça muito grande escrever teste, eu não curtia muito, porque era difícil, não vou mentir, mas com o tempo foi passando, eu fui gostando. Hoje em dia, tudo que eu escrevo tem teste, no mínimo 2 testes, porque quem ganha somos nós, devs, porque a gente consegue pegar alguns errinhos bobos quando a gente escreve unit test, e que talvez, sabe, se você não escrever o seu teste ali, você vai deixar passar isso aí. Então, você escrever um código e tentar quebrar esse código através dos unit tests é muito interessante porque você vai construir um código bem robusto. Que, claro, pode ter bugs, vai ter bugs, o bug sempre vai existir, você pode escrever 1000 testes, vai ter um cenário que você não vai prever, vai ter alguma coisa que vai quebrar, mas, assim, por outro lado, você evita muitas coisas, evita muitas possíveis dores de cabeça que você poderia ter ali se não escrever o unit test. Beleza? Bom, nessa série aí foi isso. Espero que tenha ajudado vocês aí, esses vídeos. E é isso. Se quiserem trocar uma ideia aí sobre o projeto Spend Management, dá um alô aí no Instagram, que eu vou estar disponível lá pra gente falar um pouco sobre ele. Tá bem interessante esse projeto. Eu tô mexendo nele já faz um ano já. Completou um ano agora em março, que eu estou trabalhando nesse projeto. É um projetinho pessoal, código aberto. Então, se tiver interesse, dá um alô que a gente conversa melhor sobre ele, beleza? Muito obrigado aí pra quem chegou até aqui e tamo junto.